A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, e você está na disciplina Hermenêutica do curso de Bacharel em Teologia, que é um dos nossos cursos de ensino superior. Na verdade, é o básico, né? Porque você tem que fazer o bacharel em teologia para seguir para os próximos que nós consideramos ser pós-graduação. No caso específico da licenciatura em teologia, é algo que, a nível de mundo, já não é mais considerado só uma graduação, mas uma pós-graduação. Apesar de que em Angola a licenciatura é de fato a graduação seguindo o modelo português. Mas como nós ainda não estamos, nós estamos em 2020, né? E não estamos ainda sobre nenhuma lei específica do Ministério de Ensino Superior, poderemos até vir a estar no futuro, e aí nós estaríamos nos colocando dentro das normas que forem estabelecidas em Angola, mas a nível de mundo, aqueles que querem validar, já podem validar com o bacharel, né, que é reconhecido na maior parte do mundo, quando a teologia é reconhecida. Amém? Então, eu vou aproveitando essas avas para ir dando algumas informações institucionais também, que são interessantes, né? Porque eu também, apesar de ser o professor de hermenêutica, acumulo na Logos, agora em 2020, a função de reitor e também de chanceler pedagógico. Né? Pode ser até que no futuro eu não esteja nessas funções, quando você estiver a ouvir essas avas. Mas vamos lá. Este é a segunda ava da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e a segunda parte da aula 1. Então nós já tivemos uma ava que você assistiu iniciando essa disciplina de hermenêutica básica, e nós vimos inclusive a questão do índice, né, que você está a ver aí. Então nós temos 9 capítulos, e se você não tem o livro ainda, por favor, peça o livro, esteja a estudar e esteja também a ler os capítulos à medida que nós formos estudando. Né? Nós estamos agora iniciando com o capítulo 1, que é Fundamentos da Hermenêutica, da página 1 até a página 35. Se você não leu, leia, por favor. Mas vamos seguir em frente. A interpretação de um texto tem que ser considerado alguns aspectos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver dentro do entendimento do que é interpretar, né, um texto, porque a Bíblia são textos escritos. É fato que é a palavra de Deus, né, e que tem um sentido espiritual, mas também é algo natural, é algo físico, que pode ser visto, né, que é o texto escrito. Hoje, nós temos a grande oportunidade de ter a Bíblia, por causa da tecnologia humana, né, que progrediu. Nós não temos só textos físicos no sentido de um livro. Depois que foi inventada a imprensa, nós temos a Bíblia não como era antes, né? Quando tinha rolos de papiro, né? Ou era escrito em tábuas de barro, de pedra. Né? Hoje, graças a Deus, nós temos a imprensa, inclusive o primeiro livro a ser imprimido, né, por Gutenberg, que foi inventor da imprensa, foi a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, o primeiro livro a ser impresso. Mas nós hoje também temos a leitura de textos através do sistema virtual, como vocês estão a fazer agora, né? Através do sistema de computadores, né? E, inclusive agora com as redes que são dadas através da internet. Então isso é uma bênção de Deus. Mas vamos lá. O fato é que a interpretação tem que se considerar esses dois aspectos que estão aí. O texto e o contexto. Todo texto tem um contexto. Agora vamos falar do texto. O texto tem muitos aspectos, desde a língua, que é utilizada no texto, por exemplo, aqui é o português, mas pode ser outra língua, como as línguas originais da Bíblia.
o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento em hebraico. Alguém pode dizer, mas teve o aramaico. Sim, no Novo Testamento, provavelmente Mateus tenha sido escrito em aramaico, mas ele foi logo traduzido para o grego. O texto que é a base das traduções é o texto grego do Novo Testamento, normalmente o texto Receptus, né? Hoje nós temos o texto crítico, mas isso depois nós vamos falar. O fato é que tem muitos aspectos, desde a língua e tudo que envolve a linguística, como palavras, a gramática, os conceitos das palavras, até mesmo das frases, porque nós temos às vezes frases que podem ter um significado. A frase em si pode ser uma metáfora, pode ser uma figura, né? Então nós temos essas realidades. Fora o tanto de simbolismo que a Bíblia tem, né? Que pode ser considerado até de forma alegórica. Eu sei que é uma grande discussão da hermenêutica, mas existe a possibilidade, dentro do cristianismo, da hermenêutica sagrada, a alegoria. E se tiver alegoria, como nós que somos pentecostais acreditamos que há, eu sei que alguns ortodoxos não acreditam, né? Mas nós acreditamos na alegoria, na busca do mistério, assim como os rabinos acreditavam através do método Pardes, que eles têm e usam até hoje, na busca do mistério, que seria basicamente a alegoria. Então, se você pensar na alegoria, o texto teria muitos símbolos, como personagens, números, não é? Que também seriam parte do texto. Mas aí nós entramos também no estudo do contexto, que observa o contexto histórico e o pensamento do autor. E aí o pensamento do autor pode ser considerado também até mesmo o pensamento alegórico, como parte do pensamento do autor. Para alguém que é muito ortodoxo, ele diria que o contexto é apenas o fato bem básico e literal. Nós podemos pensar de uma forma um pouco diferente. A questão é, o texto pode estar independente do autor? Essa é uma questão que nós temos que responder, que você tem que responder, né? Então pense nessa pergunta. Mas alguns afirmam que a interpretação boa é aquela que o Espírito revela no púlpito. Então pode ser que sim, mas preste atenção, a revelação dada no púlpito deveria ser uma revelação baseada no conhecimento adquirido pelo que prega, a não ser que seja uma revelação nova, mas de algo que foi dado, que foi conhecido. Quando não, é algo completamente desconhecido pelo que prega, isso já é milagre, né? Isso já é um fato eventual, não é o normal, porque o normal é nós sermos humanos que seguimos a nossa racionalidade, que Deus nos deu inteligência. E nós seguimos a nossa racionalidade. Isso não é errado, isso não é pecado, isso é o normal. Agora, eventualmente, há palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que estão lá relatadas em 1 Coríntios capítulo 12, né? Há uma atuação do Espírito Santo algumas vezes, poderia ser até sempre, né? Mas como atuação do Espírito Santo, como algo sobrenatural, porque aí no caso o que fala não sabe. Mas nós vamos seguir aqui sem essa proposta. Ela existe, a gente quer essa proposta da atuação sobrenatural do Espírito Santo. No entanto, nós vamos estudar de uma forma lógica e racional, claro, também criando a possibilidade da alegoria. No entanto, vamos ver aquilo que é a proposta lógica da interpretação, ou seja, a própria hermenêutica em si. A proposta do autor do livro-texto, que é o Esdras, e nossa proposta da Logos como instituição de ensino, é que é a proposta ortodoxa. Então, algo lógico. Mas também é a proposta reformada. E da maioria dos pentecostais, apesar de haver uma divisão pentecostal nesse assunto, né? Quando eu digo essa divisão entre os pentecostais tem mais a ver com a demonização da teologia e do conhecimento que com a metodologia. Nós acreditamos que o Espírito Santo é o agente funcional de toda a interpretação bíblica genuína. Então não há como
interpretar a Bíblia sem a atuação do Espírito Santo. Alguém pode dizer assim, mas o incrédulo, o ateu pode estudar a Bíblia e ter a interpretação. Sim, ele terá, só que ele terá uma interpretação apenas natural e ele não compreenderá a palavra, porque a palavra de Deus, conforme a própria palavra de Deus diz, ela é viva e eficaz. Ela é a palavra de Deus. Então, a pessoa, para realmente compreender a Bíblia, ela tem que ser nascida de novo. Se ela não for nascida de novo, ela pode até entender a letra. Aí nós voltamos àquele texto, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a letra, que é a letra da lei, né, conforme o contexto desse texto, é apenas o conhecimento da lei. Mas o conhecimento da lei, conforme a própria Bíblia diz, nos revela o pecado. Então, quando nós conhecemos a letra da lei, nós percebemos que somos pecadores. E percebemos os nossos erros. E percebemos, então, que não há possibilidade de ser salvo apenas pelas obras da lei. E aí nós vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Agora, quando nós conhecemos a letra da lei e nós somos, então, convencidos da nossa pecaminosidade, e aí nós vamos àquele que é o Salvador, o caminho para Deus, o Espírito nos vivifica. Então é necessário sim a atuação do Espírito Santo para a interpretação da Bíblia Sagrada ou da Palavra de Deus. Todos concordam com a ação do Espírito Santo na interpretação, mesmo os mais ortodoxos. Talvez não da mesma forma que nós pentecostais pensamos, mas de alguma maneira sim. Entretanto, não aceitamos o argumento de que, se o Espírito revela o que está no texto, não é necessária uma metodologia para a interpretação e compreensão das Escrituras. Então, nós utilizamos sim a hermenêutica, mesmo sendo pentecostais. A interpretação inclui muitos aspectos que podem ser entendidos de formas diferentes e com conclusões diferentes. Então, nós somos humanos e nós podemos ter interpretações e conclusões diferentes. E isso já é em si a própria proposta da Bíblia. Porque se a Bíblia, e ela né? A palavra de Deus, que é viva e eficaz, então no mesmo texto, às vezes numa mesma palavra, numa mesma frase, a pessoa pode receber de Deus uma mensagem diferente, porque Deus irá trazer ou irá iluminar aquilo que ele quer falar àquela pessoa. Ou a percepção que aquela pessoa teve daquele texto, por causa do seu conhecimento, da sua cultura, da sua cosmovisão. Portanto, o intérprete pode descobrir parte da verdade, não sua verdade em sua totalidade. Ninguém saberá toda a verdade, porque quem sabe toda a verdade é Deus. E nós somos homens finitos. Deus é infinito, mas nós somos finitos. Então, por mais que nós queiramos entender, nós não vamos entender tudo. Nós vamos entender a parte que Deus nos quer revelar. Porque quem revela é Deus, não é o homem. Deus, e a Bíblia é para revelar a Deus, e é Deus que se revela. Nós apenas recebemos a revelação e entendemos ela. E aí Deus ilumina a nossa inteligência, a nossa capacidade para entender o que Deus está a falar conosco. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica, do curso de bacharel em teologia. Que Deus abençoe você e que você continue a ver as nossas avas, as próximas avas, né? Mas a próxima nós iremos terminar a primeira aula nossa, mas nós ainda estamos na primeira aula dupla também. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.